Esta igreja foi tomada pela enchente. Quem grava as imagens mostra a altura em que a água atingiu. Mirad esto. Mas o impressionante é que a pala que cobre o cálice e que estava embaixo d'água e na lama está seca e branca. A igreja é exatamente a igreja de Paiporta, é a paróquia de São Ramon, onde quando o padre depois subiu, foi ver, depois que a água baixou, né, e começaram a limpeza, a chamada de pala, aquele objeto quadradinho que fica em cima do cálice, que está branco, por milagre está branco, é chamado de pala. Ele serve exatamente para cobrir o cálice, para que não caia nada no sangue de Cristo que está dentro do cálice, né? Então é chamado de pala. Então a surpresa do padre foi essa. Quando ele subiu naquele cômodo, onde ele guardava e as coisas da paróquia, apesar da água ter subido 1,80 m, pelo que a gente vê mais ou menos, a pala continuou intacta, não saiu do lugar e está branca, com toda a lama que nós vimos, toda a sujeira, ela não saiu de cima do cálice e ela continuou branca. É exatamente a paróquia do povoado mais atingido, que é o povoado de Paiporta, a paróquia de São Ramon. O milagre em meio à dor, que vem mostrar que ninguém está sozinho, que a esperança vive e que a ajuda vem de mãos acolhedoras. Todos estão juntos para recomeçar. O pedido que eu faço, né, ao povo brasileiro é que reze. Então, em primeiro lugar, a oração do povo brasileiro por tantas vítimas, pessoas que não estão acostumadas com uma tragédia dessa, sobretudo, e que eles possam se restabelecer logo, né? Todos nós rezando, ajudando, a ajuda humanitária, a ajuda do Estado, que a gente possa restabelecer a normalidade. As buscas por vítimas continuam. A mobilização de autoridades e voluntários é grande. Mergulhadores do Exército Espanhol reúnem forças nessa tragédia. A ideia é reconhecer o que podemos encontrar, todo o material. E se houver, caso haja vítima, podermos resgatar o corpo. Mesmo diante das dificuldades, os homens não perdem a esperança. Sinceramente, enquanto for preciso, enquanto a luz do dia nos permitir, continuaremos com o trabalho. Principalmente aqui no meio ambiente, a principal dificuldade é a visibilidade. A visibilidade de todos os objetos, porque, claro, tudo isso traz muito material de todas as ruas e do que vem varrendo a cidade. Encontramos debaixo d'água e, como não conseguimos enxergar através da água, há dificuldade de acesso, principalmente a veículos e outros. O governo enviou mais de 10 mil soldados e policiais para procurar desaparecidos e distribuir ajuda nas áreas devastadas pelas inundações na Espanha. O presidente Pedro Sánchez visitou as áreas afetadas e descreveu o acontecimento como a maior catástrofe natural da história recente do país. Hablamos de la inundación más grave que ha visto nuestro continente. Estamos falando da inundação mais grave no nosso continente neste século. E estou consciente de que a resposta que está sendo dada não é suficiente, sei disso. Sei que há problemas e carências severas, que ainda há serviços colapsados, municípios sepultados pela lama, gente desesperada buscando familiares, pessoas que não puderam voltar para casa, lares destroçados e enterrados pelo barro. Sei que temos que melhorar e temos que dar o nosso máximo. Sei que temos que melhorar e que temos que darlo todo. Para enfrentar o enorme custo da destruição, o governo regional de Valência já reservou 250 milhões de euros, ou R$1,5 milhão de reais, para isenções fiscais e indenizações. O parlamento validou uma ajuda direta de 25 milhões de euros para as pessoas afetadas.
Neste momento, existem mais de 25 mil funcionários públicos destacados para a província de Valência, mais de 25 mil funcionários públicos pertencentes à Administração Geral do Estado foram destacados para a província de Valência, trabalhando nas áreas afetadas, desde as suas bases militares até, e já foram mobilizados 14.365 milhões aí de euros em ajudas diretas, em créditos e em isenções fiscais que iremos disponibilizar nas próximas horas, nas próximas semanas. Gostaria de informar que já disponibilizamos 150 unidades habitacionais de propriedade do governo espanhol, localizadas nas áreas danificadas ou próximas a elas, para serem disponibilizadas gratuitamente e imediatamente às pessoas afetadas, e vamos destinar 25 milhões de euros para comprar habitação e ampliar esse parque habitacional para as famílias, as casas que foram afetadas. Para as famílias, os hogares damnificados. O chefe do governo espanhol anunciou uma série de medidas. Entre elas está um plano de mais de 10 bilhões de euros, o equivalente a 65 bilhões de reais. Mas a prioridade continuam as buscas, já que ainda há muitas pessoas desaparecidas. O cenário ideal é que, e assim, a Espanha tem um nível socioeconômico bem superior ao nosso, né? Mas o cenário ideal é que no âmbito dessa reconstrução local já sejam incorporadas as medidas de infraestrutura, né, que possam responder com mais eficiência quando isso se repetir no futuro, né? Sendo extremamente otimista que a gente não vai ter daqui a uma semana outra chuva de 400, 500 milímetros. Mas o cenário ideal é realmente aproveitar esse momento de reconstrução para, vamos deixar a casa em ordem, vamos deixar a casa preparada para receber, adaptada para receber esse tipo de evento quando ele ocorrer novamente no futuro, porque ele vai ocorrer. Mas o povo não está satisfeito com as autoridades. Manifestantes e policiais entraram em confronto nas ruas de Valência, enquanto dezenas de milhares de pessoas marchavam para exigir a renúncia do presidente regional de Valência, Carlos Mazón. Os manifestantes criticaram a resposta do governo às enchentes que mataram mais de 200 pessoas. Pues la dimisión de un presidente. Quero a renúncia do presidente Mazón, que deixou as pessoas abandonadas enquanto se afogavam, sem avisar, sem fazer nada pelo povo. Sin hacer nada por el pueblo, vaya. Que se tiene que acabar el desgobierno de los irresponsables, de los vergonzosos. A má gestão dos irresponsáveis tem que acabar. É vergonhoso que esteja mais uma vez manchando o nome da nossa terra. Estou chateado, sinto-me mal por falar mal. Estou lhe dizendo a verdade. Mas essas pessoas não têm vergonha. As pessoas não merecem isso. Com sua corrupção e sua maldade. São mala gente e não nos merecemos nada. O povo não se merece isto. O rei e a rainha, o presidente e o governador vieram na cidade de Paiporta, que é a cidade mais alastrada, que fica aqui. Paiporta deve ficar uns 10 quilômetros daqui de onde eu estou. É a cidade mais arrasada. E, infelizmente, não sei, os meios de comunicação do mundo inteiro devem ter mostrado, as pessoas receberam mal eles. O presidente teve que ir embora, senão iam linchá-lo, realmente. As pessoas estão muito indignadas, perderam a fé no poder público, mas o rei e a rainha foram muito valentes, porque eles foram, apesar das pessoas jogando lama, a lama pegou na cara da rainha, as pessoas, o segurança tentando protegê-los com o guarda-chuva, porque as pessoas jogavam lama, jogavam paus, algum segurança da rainha foi seriamente machucado na testa, mas eles foram conversar. Então isso foi muito bonito, o papel do rei e da rainha, porque eles, apesar da hostilidade da população, que está sofrendo muito, eles conversaram aí durante uma hora e meia, e depois se foram. A partir daí, então, que nós estamos vendo uma ajuda maior. O que é que os espanhóis estão reclamando, valencianos? Que demorou muito para chegar a ajuda do Estado, para chegar o exército, por exemplo, né? E, inclusive, até hoje tem gente, em muitas casas, que estão sem energia
sem água encanada ainda e sem comida. A maior frente aí de trabalho, na quarta, quinta, sexta, porque sexta foi o feriado aqui de Todos os Santos, foi muito bonito porque as pessoas saíram dos povoados que não haviam sido atingidos, inclusive da cidade de Valência, e cruzaram as pontes a pé para ajudar as famílias desses povoados do outro lado aqui. Foi muito bonito, muitos jovens, muitas pessoas aí todo dia cansadas, depois na hora de voltar, chegando aqui no povoado, todos enlameados, né? Lameados, mas foi muito bonito. Mas essa foi a vida e está sendo. Para especialistas, os governantes precisam estar atentos à ciência e preparados para os eventos extremos climáticos. É muito importante a gente ter a consciência que esses eventos, a gente tem previsão desses eventos, da intensificação desses eventos para várias regiões do mundo, né? Do Brasil inclusive. Então a gente sabe que regiões que tinham regimes regulares de chuva estão passando por períodos extraordinariamente longos de seca, tanto por enchentes que não eram previstas, e tudo isso está sendo previsto pelos cientistas há um certo tempo, né? Então é muito importante que os nossos dirigentes, os nossos tomadores de decisão, os nossos políticos, eles se assessorem bem de cientistas para que a gente possa olhar com mais carinho para esse tema, né, e que a gente possa se antecipar e se adaptar de antemão a esses eventos extremos, porque definitivamente o custo da prevenção ele é muito menor do que o custo da remediação. Sobre as manifestações, o presidente Pedro Sánchez diz que é necessário ouvir o povo e agir. Sobre a manifestação, se dizer que absoluto... Quanto à manifestação, gostaria de dizer que tenho absoluto respeito e total empatia por uma comunidade que foi chocada por um desastre natural como este. E também acredito que o que os governos têm de fazer é ouvir o que os cidadãos dizem, 2, acompanhar os cidadãos nessa situação trágica e 3, colocar todos os recursos do Estado para restaurar a normalidade o mais rapidamente possível. Recuperar a normalidade quanto antes. Há poucos dias do início da Conferência do Clima, COP29, a ONU afirmou que o mundo está longe de completar a preparação para as calamidades da mudança climática. Os esforços globais para se adaptar, desde a construção de barragens à plantação de cultivos resistentes à seca, não acompanharam o aquecimento global, que acelerou a frequência e a intensidade das catástrofes. O ano de 2024 está prestes a se tornar o mais quente já registrado. O secretário-geral da ONU afirmou que as calamidades climáticas são a nova realidade. As últimas inundações na Espanha são as mais recentes ilustrações disso. As Nações Unidas alertam que vai ser necessário reforçar transferência de tecnologias para melhorar a eficácia das medidas de adaptação. No futuro, estas medidas devem ser mais antecipadas e não apenas reativas. As Nações Unidas têm insistido para que os países membros eles adotem sistemas de alerta precoce. O alerta precoce consiste na capacidade técnica de prever desastres ambientais, principalmente a leitura meteorológica necessária de uma previsão eficiente, que também esse alerta ele seja de fácil comunicação para a comunidade. E é essencial que a comunidade esteja preparada para saber o que fazer, como agir. Por exemplo, é preciso ter rotas de fuga definidas, locais de abrigo definidos, ou seja, envolvendo a comunidade no processo, ela não ficará à mercê do desastre, ela estará trabalhando para defender a sua própria vida. A mudança climática está acontecendo, ela está sendo intensificada, né? Primeiro, a gente está ano após ano batendo os recordes de temperatura da Terra desde a Revolução Industrial. Por que a Revolução Industrial é tão importante? Porque foi quando a gente efetivamente começou a utilizar a energia dos combustíveis fósseis, né?
Quando a gente queima combustível fóssil, a gente tem a liberação de dióxido de carbono, que é um gás de efeito estufa, ou seja, ele aumenta a capacidade que a atmosfera tem de se aquecer, de reter calor, né? Então a gente está cada vez mais emitindo mais CO2 para a atmosfera, né? A gente está cada vez mais contribuindo para a intensificação da mudança climática. O grande problema é que isso é um efeito global e difuso, mas que tem consequências locais muito sérias. Então, por exemplo, o CO2 que a gente emite aqui, ou é emitido na China, né, nas usinas de carvão da China ou de qualquer outro país, elas vão contribuir para o aquecimento global como um todo, né? Só que o dano acontece em outros locais, muitas vezes em locais onde o CO2 não é emitido. Então, a gente tem uma assimetria em relação a isso, né? E as populações, de maneira geral, as populações que são mais afetadas são as populações que têm menos recursos, né? Em qualquer tipo de evento climático extremo, seja seca, seja uma chuva intensa e por aí vai. Agora, o que a população pode e deve fazer, né? Primeiro, ela tem que prestar muita atenção no âmbito das suas decisões políticas de forçar que os tomadores de decisão olhem para esse tema com muita importância. E claro, depois que uma tragédia dessa acontece, esse tipo de conscientização é muito fácil, né? A tragédia já aconteceu, né? Todo mundo sentiu na pele, inclusive os governantes, né? Agora, o grande problema é como a gente cobre esse tipo de atuação, de prevenção em um lugar que não aconteceu ainda, mas que foi previsto pelos cientistas acontecerem. Porque se eu faço uma obra, eu enquanto político, eu faço uma obra e previno um acidente, parece que não aconteceu nada. Concorda? Né? Porque, o acidente foi prevenido e ninguém sentiu absolutamente nada, né? Por exemplo, as enchentes em São Paulo, que aconteceu com muita frequência, né? Na hora se cobra dos políticos, mas quando se fazem obras que aliviam esse tipo de coisa, parece que a gente voltou ao status quo, a vida que segue, e está certo, né? Mas como é que no âmbito nosso voto, de cobrar os candidatos, os governantes atuais, etc., como que a gente os força a levar em consideração os cenários que os cientistas modelaram para aquela região sobre como é que vai ser o clima futuro, né? E isso é uma questão não só de tragédia humana, né, quando acontecem essas enchentes nas grandes cidades, mas, por exemplo, um setor econômico que sofre muito é o agronegócio. Por quê? Porque o agronegócio precisa de previsibilidade climática, ele precisa saber que em determinado mês do ano vai começar a chover para ele começar a planejar seu plantio antes. Se a gente tem eventos extremos de seca ou mesmo de chuva em relação a isso, o prejuízo econômico é enorme, né? Então a gente tem essa questão das mudanças climáticas, a gente tem não só essas tragédias humanitárias que ficam muito evidentes, mas a gente tem perdas financeiras, econômicas enormes em escala global. A tempestade pôs mais uma vez em evidência o problema histórico da ocupação desordenada do território da costa mediterrânea espanhola. O ordenamento territorial sempre foi um problema, não só para a área urbana, mas também nas áreas agrícolas. E o fato é que as coisas como estão, elas já são problemáticas, mas diante das mudanças climáticas, os efeitos do mau ordenamento territorial, eles são amplificados. Então você tem mais enchentes, não só em intensidade, mas também em frequência. Então é importante nesse momento que haja uma revisão do planejamento urbano para uma adaptação climática, para um ordenamento territorial que venha a salvaguardar não só os bens pessoais, a agricultura, o comércio, mas também a vida das pessoas. Essa é uma das zonas mais densamente povoadas e turísticas do país, onde há décadas são feitas construções em áreas propensas a inundações. O clima daquela região da Espanha, né, lá na Valência, é um clima mediterrâneo ameno, né? E chove de 500 a 700 milímetros por ano. Para a gente ter uma ideia, é aproximadamente metade do que chove aqui em São Paulo, tá? E tradicionalmente setembro e outubro é a estação onde as chuvas são mais intensas, mas isso não estava, um evento dessa intensidade não estava sendo esperado, né?
Agora, o que a gente tem com a questão da mudança climática e o aumento do aquecimento global é que esses eventos climáticos extremos eles vão ficar cada vez mais frequentes, cada vez mais intensos, cada vez menos previsíveis. Né? Então, por exemplo, o serviço meteorológico lá da Espanha, ele previu que estava tendo uma formação de gota fria, né? Mas ele não consegue precisar exatamente qual vai ser essa intensidade, né? Em um tempo real que ter para fazer um alerta significativo à população. E eles não estavam preparados para isso, né? Eles estavam achando que seria uma gota fria comum. Em outras partes do planeta isso está acontecendo também. A gente teve, por exemplo, o que aconteceu em Porto Alegre agora, né? Recentemente. A gente teve o que aconteceu em Caraguatatuba, ali no litoral norte de São Paulo, em 2023, que também choveu até mais em um dia, né? Enquanto que na Espanha choveu 490, 500 milímetros em um dia, em algumas cidades, alguns municípios do litoral norte de São Paulo, chegou a chover 700 milímetros em um dia. Né? Então a gente tem desvios significativos, né, do histórico de chuva que a gente tinha, né? E quando a gente tem um desvio significativo tão grande, a gente ultrapassa a capacidade local de reação. E aí uma tragédia se configura. Capacidade local de reação, tanto na questão da infraestrutura estabelecida, né, quanto ao comportamento das autoridades e da população de responder a essas emergências climáticas. A gente simplesmente não tem essas regiões simplesmente não têm uma cultura de responder responder em tempo hábil a esse tipo de coisa, né? Como algumas cidades no extremo norte, elas têm, lá dos Estados Unidos, do Canadá e do norte da Rússia, elas têm um sistema, por exemplo, estão muito acostumados a responder de maneira rápida a nevascas muito extremas, que são uma coisa muito corriqueira lá. Mas se você chega em um lugar onde esses eventos de pluviosidade extremas são raros, simplesmente a gente extrapola a capacidade do sistema de responder em tempo hábil. Além da área afetada, a questão do alerta de tempestade também é um entrave quanto ao funcionamento correto e ação rápida da população. O caso de Valência é paradigmático. Ele é um exemplo de que não adianta apenas emitir o alerta, porque o que aconteceu foi que os alertas foram dados e de forma insistente e em tempo hábil. Mas ocorre que a população não soube responder, porque ela não estava preparada para isso. Então a questão é o alerta, também a capacidade de comunicação à sociedade e uma comunidade que esteja treinada, preparada para lidar com o risco. Sem esses três elementos, não adianta apenas alertar. Isso ficou absolutamente comprovado no caso de Valência.